Olha só. Querendo treinar no pneu. Eu peguei a corrente pra gente fazer a caminhada. Aí ele ficou todo eufórico. Aí eu peguei a corrente, coloquei ele em cima dos tijolos e fui limpar aqui o lote para jogar o lixo fora. Ignorei ele, nem dei moral para ele, nem olhei para ele. Aí aquela euforia, ele já saiu da euforia. Porque eu não quero que ele fique eufórico quando nós formos fazer a caminhada, porque isso cansa ele, isso fadiga. Ele começa a correr dentro do lote, então ele já vai sair já cansado. E eu não quero que ele saia cansado. Até pelo contexto aqui de combate que tenha aqui no setor. Então ele começou a correr, foi lá para frente do portão, ele já senta lá às vezes, fica esperando quando eu estou me aproximando do portão, que eu já estou trabalhando isso nele já tem um tempo. Ele fica correndo e quando eu vou no portão ele senta lá na frente e fica aguardando, mas eu não quero nem que ele fique dando essas corridas aqui dentro não. Eu quero ele calmo. Aí o cachorro percebe que você vai sair, aqui ele escuta o barulho da corrente, ele vê a roupa que eu estou usando. Geralmente você usa uma roupa mais surradinha, ainda mais se você for fazer manejo, tiver o contexto aí de combate, etc. Então não é bom você sair com a roupa mais nova que pode rasgar, pode sujar também, se você precisar dessa roupa depois. Então geralmente a gente sai com a roupa padrão, dentro daquele contexto. Então a sua movimentação, o dog já percebe que ele vai sair. Então ele já fica agitado. E eu já estou cortando isso. Aí ontem eu consegui esse pneu aqui, ao jeito que ele tá. Ele já quer treinar. O meu dog, ele não é muito chegado em carinho, não. Se você começar a passar a mão nele, você não, né? Você não vai passar a mão nele que ele vai te atacar. Mas se eu for fazer carinho nele, ele já sai logo. Ele quer correr, ele quer pegar a bolinha, ele quer morder. Tem um lugar ali que fica a bolinha, ele senta do lado e fica olhando para a bolinha para mim como ele tá aqui, ó, pro pneu. Só um exemplo. Pega. Pega. Bora, garoto, bora. Bora, garoto. Bora, garoto. Isso. Isso, Baruque. Isso, Baruque. Isso, Baruque. Isso. Aqui. O tijolo aqui tá atrapalhando ele. Deixa eu tirar esse tijolo aqui. Pega, ataca. Vai. Solta. Olha lá. Livre. Ó, ele fica eufórico. Aí eu nem olho pra ele. Olha onde ele tá ali, ó. De frente pro pneu. Por isso que eu comento em outro conteúdo. Vai beber água dele para treinar. É isso que eu quero dele. Eu quero que ele beba água antes de eu sair com ele. Se aqui fosse um figurante com experiência, fazendo todo o manejo para incentivar a guarda, a defesa, a proteção do Baruque, ele desenvolveria muito mais. Porque ele tem um instinto muito bom para a função. Que já é do boxe em si mesmo, né? O boxe mesmo, ele é de guarda e proteção. Porque isso aqui é algo inanimado, né? Isso aqui não se move. O figurante, ele vai se mover, ele vai provocar o dog. E olha a postura do dog em relação ao pneu.
Se ali fosse uma pessoa se movimentando com a intenção de prejudicá-lo, prejudicar a mim, invadir o lote, então ele teria, como ele tem, essa função, esse instinto do ataque. E ali a pessoa treinando, melhorando a mordida dele, melhorando o encaixe. Então, o Dog Box Baruch ele ainda tem mais a oferecer dentro desse contexto, que, felizmente ou infelizmente, só é possível através da figuração profissional, para que o dog ele possa aumentar aí o nível dele aí de combate, dentro da defesa, dentro da guarda, dentro da proteção, e tirar o 100% que o Baruch ainda não tem dentro dessa função, por falta desse contexto, desse manejo. Livre. Solta. Senta. Fica. Não quero deixar ele cansado. Livre. E ele volta para lá. Tem o material próprio para treinar a mordida do dog. Esse pneu ele é muito duro. Tem um material mais apropriado que o dog ele faz o melhor encaixe da mordida. Tem tempo que eu não faço esse manejo com Baruch. Esse pneu eu encontrei ele ontem. Então ele tá voltando aí a se adaptar aí dentro desse contexto. Se eu tivesse o equipamento adequado, ele estaria com a mordida mais firme e encaixada. Se eu tivesse a figuração, nem se compara como seria a guarda dele. Aproveitar que ele bebeu água e vou levar ele para dar uma caminhada. Ó, sentado aqui na frente do portão. É essa maneira que eu quero ele, aguardando eu colocar a guia para a gente poder sair. Se eu for pro canil, ele vai pro canil e fica esperando eu colocar a corrente nele lá. Se ele estiver solto no quintal e eu for lá pro canil, ele vem para mim colocar. Eu não preciso nem chamá-lo para mim deixar ele lá para poder descansar. Então é um manejo que eu nem preciso de comandos verbais. O dog já compreendeu a postura que ele deve ter nessas situações, que é o contexto do manejo que eu busco apresentar aqui no canal WMPC Dog Box. Um manejo onde o dog ele está condicionado
a sua realidade do contexto a minha aqui do meu dia a dia. Então a questão reforçando é mais de postura sua do que aprender, transmitir comandos verbais. E o dog, dentro desse contexto, eu posso transmitir, uma vez que eu transmito a ele o condicionamento que ele deve ter, eu posso ensiná-lo através de palavra verbal, através de sons e através de gestos, contextualizando o comportamento que ele tem para esses 3 aspectos do manejo, de obediência, de dominância e liderança, seja verbal, seja por sons ou mesmo por gestos. Porque eu já levei o dog a compreender a sua postura, o comportamento que eu quero para todo o contexto do dia a dia. Tempo por aqui já tá mais seco. Parou de chover aqui no DF em torno. Então a poeira na estrada aumentou bastante. E provavelmente mais para frente vai ser muito ruim para fazer caminhada, porque trechos muito empoeirados, então é bem complicado para estar caminhando. Tem lugares que já está dessa maneira, os automóveis passam e a poeira levanta e demora a dissipar. Tem motoristas que não tem consciência, a velocidade muito alta e a pista está nivelada nesses pontos. O pessoal das ruas, das casas, dos condomínios juntam dinheiro para nivelar a pista. Então os carros pisam mais. Comentei em outra vez que eu não sei qual é melhor, as pistas niveladas ou emburacadas, porque quando elas estão tudo emburacadas, os motoristas andam devagar, mas quando nivela, metem o pé. Quando eu tô vendo que o motorista tá vindo, a poeira tá levantando, aí eu já boto a mão na camisa e bota entre a boca aqui e o nariz. Aí alguns, até agora a maioria, graças a Deus, percebe que estão fazendo poeira demais e abaixam a velocidade, né? Mas tem alguns que não veem, não percebem, não notam, não se importam e continua pisando. Parece aqueles jatos dos foguetes quando sobe, aquele fogaréu, então. Mas é um jato de fumaça. Olha a criança que tá vindo ali. Geralmente eu busco andar do lado contrário do vento, né? O vento tá jogando a poeira pro lado de lá, ó. Pode ver que tá até dobradinha, dobrado os matos. Então eu busco andar no sentido contrário, ó, e a poeira vai pro outro lado. Então tem lugar que fica tão empoeirado que quando os carros estão passando parece uma turbina de um jato, mas jato de poeira. Eu lembro uma vez com Baruque, eu tava entre uma rua e a rua larga e eu olhei um carro atrás, era um Palio. O cidadão via rasgando e aquela nuvem de poeira atrás dele, parecendo a turbina de um jato. Aí eu fiz um sinal, né, para ele abaixar a velocidade. Aí ele deu uma freada do meu lado, aí que fez poeira mesmo. Aí ele perguntou o que foi, eu falei: ô grande, vai mais devagar aí, olha a poeira que você tá fazendo aí. Aí ele me disse que
Tinha que colocar quebra-mola na rua. Eu disse para ele, quebra-mola tem que estar na sua consciência. Quebra-mola tem que estar no seu coração, igual Deus. Tem que estar dentro da gente. Podia ser sua mulher, sua mãe passando aqui e você fazendo uma poeira dessa. Enfim, não precisa de quebra-mola. A pessoa tá andando, tá vendo as pessoas caminhar, diminui a velocidade. Caso em necessidade extrema de hospital, de saúde, de alguma diversidade que a pessoa realmente tem que pisar. Ou algum local que geralmente as pessoas assaltam, perceba que possa ser um assalto, etc. Mas fora isso, e no carro parecia que estava a esposa dele, os filhos e a mãe dele ou dela, dentro do carro. Aí ele me olhou assim, aí ele saiu, ele falou alguma coisa que eu não lembro o que era. E lá pra frente pisou. E continuou pisando. Então, é o tipo de consciência que algumas pessoas têm. Então, no Brasil é complicado a educação, como no todo, né? Então as pessoas não têm educação, nem buscam ter para si mesmas. Tem pessoas que não têm condição de ter um dog, de irá ter filhos. Não transmitem uma boa educação para os seus filhos, principalmente nas atitudes. Alguns ainda têm algum tipo de educação verbal. E quando falo educação aqui, não falo secular, eu falo educação de caráter. Mas alguns só têm de lábios. Eu lembro de um contexto de um pai que teve o filho, a filha preso. Eu não sei, lembro se era homem ou mulher, mas era um filho, uma filha de alguém. E essa pessoa foi questionar um deputado na época, culpando o deputado pelo filho estar preso, de não ter assistência educativa para o filho, que levou à consequência do filho estar naquela situação, a filho usando drogas e cometendo crime. E o deputado olhou no bolso dele, tinha uma carteira de cigarro. E o deputado falou para aquele pai, não, quem colaborou para o seu filho, sua filha, né, tá envolvido com droga foi o senhor mesmo. Olha esse cigarro aí no seu bolso aí. Ele aprendeu a fumar, ou ela, vendo o senhor fumar. Aí o senhor ficou calado. Então, as pessoas hoje ensinam o mau comportamento para os seus filhos, somente no contexto de hoje, da música funk, pô. Eu não posso concluir aqui porque parece que o vídeo perde visualização, mas as músicas promíscuas de hoje, principalmente no funk, que antes não era assim, colaboram para todo tipo de fatalidade dentro do contexto criminal, sexual e também social em relação uns aos outros. Então a influência muito maligna, casas regadas a esse tipo de música, bebidas, cigarros, incentivando suas crianças a participarem. Eu vejo mães, avós, senhoras ensinando as filhas a se requebrar. Eu gostaria de usar uma palavra mais enfática, mas eu não posso por causa desse contexto da visualização. E depois os mesmos estão se queixando das consequências do feminicídio, dos abusos, da gravidez precoce e todo esse contexto que envolve da marginalização da mulher e também do homem como no todo, da família. Então, muitas casas, elas doutrinam seus filhos, suas filhas a viverem no pecado e depois se vitimizam pelas consequências de tais práticas que veio do próprio lar. Então, se as pessoas não têm esse contexto nem para si mesmas, seus filhos, crianças, dirá para dog. Então, para passar manejo correto de dog no Brasil, é bem complicado. Ainda mais no contexto que as pessoas não têm psicológico para assistir
e estudar um conteúdo de meia hora, 1 hora, quem sabe um pouco mais de 1 hora, podem reparar que os vídeos mais visualizados são da humanização, do antimanejo, e vídeos rápidos, no contexto de entretenimento. Quando é um vídeo mais longo, as pessoas já olham ali o tempo e já perdem o interesse. As pessoas antes já não tinham a cultura da leitura, dirá hoje ficar sentada, ou mesmo deitada numa rede, numa cama, lendo uma literatura. A Bíblia então nem se fala. O que eu vejo de desconhecimento bíblico dentro das congregações de jovens e até adultos, obreiros, é uma coisa assim, até inacreditável, porque as pessoas não conseguem ficar um certo tempo concentradas naquele assunto. Então por isso também que, reforçando aqui, eu estou buscando fazer trechos mais curtos, mas deixando conteúdos completos, de links, de vídeos na parte dos comentários, para quem realmente se interessar no conteúdo de manejo correto, principalmente do Dog Box. Para os que realmente queiram aprender sobre, que não é no instalar de dedos, num piscar de olhos. O estudo envolve a compreensão teórica e envolve principalmente a compreensão prática daquele assunto. Por isso que algumas pessoas se frustram, porque elas querem aprender sobre algo em poucas palavras. Elas acreditam que é uma palavra que vai levar o dog ao condicionamento, mas deveria ser uma palavra que levasse as pessoas a compreender o que é manejo e praticar. Então, se nem as pessoas estão aprendendo com uma única palavra sobre manejo, a qual deveria ter capacidade para isso, dirá o dog. Então o dog não vai aprender manejo com uma única palavra, e nem várias palavras verbais, e sim com palavras de comportamento. Então são várias letras que criam uma palavra, e essas palavras dentro do contexto criam frases que são inteligíveis ao dog para compreensão. Mas para que isso ocorra, primeiro, isso tem que acontecer em você. A palavra de manejo ser... Aí, ó. Não precisa. A palavra de manejo tem que ser inteligível para você, compreensível. Isso envolve estudo, esforço, prática, para que você possa se adestrar a si mesmo e automaticamente poder transmitir esse manejo para o dog. E dentro do contexto também é humano. Uma pessoa ter o manejo da própria alma e transmitir às suas gerações, às crianças. Você ter um comportamento que é bom para si e para o próximo, que não vai danificar o caráter, e você transmitir, não somente verbalmente, esse tipo de atitude às crianças que hoje estão tão contaminadas pela má educação dos seus próprios pais e avós também. Pessoas de idade que deveriam dar um exemplo de cabelos brancos, de um bom comportamento, pessoas vivendo como se fossem adolescentes sem entendimento. Ó o Todd, ó. Cuidado, Baruch. Já tá machucado ali, né? Já deve ter lutado. Ah, não, é fêmea. Ela é fêmea, né? Mas tem fêmea que ataca. Sai. Pitbull apareceu aqui? Macho ou fêmea? Não, essa daí. Ah, mas esse machucado foi aonde? Não sei. Entendeu? Tô dando remédio, né? Aham. Da bichinha tá cheia de bicho já. Mas isso aí só machuca. Tem vacina de boi. Vacina de Pede uma vacina que mata bicheira de boi. E ela vai voltar a engordar. Falou? Deus abençoe. Qual é o nome dela? Não sei não apareceu. Ah, apareceu aqui agora, não é nem daqui. Não. Aí você tá cuidando? Deus te abençoe, mano. Em nome de Jesus. Ela é bonita. Se ela tivesse no cio, ia deixar até cruzar, mas parece que ela saiu do cio, que os peitos tá caído. O peito tá caído. Parece que tava amamentando. Agora, se fosse macho, tinha dado combate, mano. Ah, Entendendo?
Graças a Deus é fêmea. Falou. Para fechar essa parte, pessoas de cabelo branco, senhoras e senhores, pessoas vivendo como adolescentes sem conhecimento, sendo adestrados pelos próprios filhos e netos no contexto das coisas do mundo. Os adolescentes, eles estão adestrando seus pais e seus avós, e deveria ser o oposto. Os pais, os avós, Baruque, junto, tá vindo um carro ali, deveriam estar adestrando os seus filhos para o melhor comportamento, não um pior comportamento. E a única pessoa que pode mudar essa situação é a própria pessoa, desejando, querendo, buscando uma transformação em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Mas essa geração de hoje parece que não deseja. Realmente estamos como no tempo de Noé. Outro Noé trabalhava ali com sua família na arca, na edificação da igreja, simbolizada pela construção da arca. Tinha um grupo, uma geração, que estava mais preocupada em se divertir, em se entreter nos prazeres dessa vida, desse mundo. Mas quando veio o dilúvio, só foi salvo o obediente Noé e a sua família, que estavam trabalhando na construção da arca, que hoje simboliza a edificação da igreja em Cristo como único Senhor e Salvador. Reflita sobre isso, porque depois que a porta fechar e Deus alacrar por fora, não vai ter mais como entrar. Livre. Então fica essa meditação aí, e que Deus abençoe dentro desse contexto, e o Espírito Santo do Senhor possa te convencer do manejo em relação à dog correto, e principalmente no manejo da própria alma em Cristo como único Senhor e Salvador, e que através de palavras e atitudes você transmita ambos os manejos para os seus filhos e netos. Amém? Com Deus, tudo de bom. Tá indo com a gente, ó. Ela tá vindo lá de trás, seguindo. Aí eu desci a rua, aí ela tava passando, voltou, veio e tá indo com a gente, mas eu não tenho condição de criá-la não, nesse momento. Daria uns belos filhotes. E ela tá sangrando. Se ela teve filhote esses dias, ou se ela vai entrar no cio daqui uns 7, 10 dias. Aí, ó, isso não acontece com o Baruque. Se ele saísse lá do quintal e sumisse, isso não acontece com um dog adestrado, a qual você tenha vínculo com ele. Ele não vai sair por aí, não, e ficar perdido. A dog sair, se não for expulsa nesse contexto, é falta de vínculo com o dono, com a casa, com a família, no terreno. Entrei, ó, ela passou direto, ela voltou. Ela quer estar com a gente, mas não tem como. Eu não conheço a dog também, já é adulta.
Deus abençoe e vai dar tudo certo pra ela. E ela tá parada ainda lá no portão. E ela veio na frente como se soubesse o caminho. Mas provavelmente eu vou estar fazendo um curso aí por esses dias que vem. Não tem como eu dar assistência a essa dog que eu não conheço. Mas ela vai arrumar um jeito de entrar aqui dentro. Aí, ó. Ela bem aqui no portão aqui, ó. Esperando. Aí. Olha o rabinho. Olha o machucado. Não tem como eu... Menina? 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 Não tem como eu cuidar dela. Cuidado com dog que você não sabe a procedência. Ao tocar, se você não tem manejo para tal, lembre-se que só a saliva de um dog com raiva você já é contaminado. E a possibilidade de escapar é 1%. Geralmente pessoas que contraem raiva não escapam. Então tome bastante cuidado. Aí, deitou. Ó, deitou. O dog sabe onde vai ser bem cuidado, bem tratado. Tava lá naquele lugar, o senhor tava até cuidando, mas ela veio atrás de mim aí com um baruque. Realmente não é possível para mim cuidar dela. E seria uma boa, porque aí eu poderia tirar a raça do baruque com ela. Né, menina?